Paz e bem, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, cada um se cuidando da sua casa, né? Esse é mais uma ponte para a gente estreitar as nossas distâncias, né? Sejam bem-vindos todos à Sala Viva de Formação Franciscana. Sejam todos bem-vindos à nossa Sala de Formação Franciscana, esse momento tão esperado, né, para a gente do regional, e a princípio dizer que é uma alegria, eu creio que é algo de Deus, né, nos proporcionar estarmos nessa tarde, né, do dia 20, onde a igreja faz, né, essa festa também, né, do Sagrado Coração de Maria, onde o Sagrado Coração de Jesus, hoje o Sagrado Coração de Maria, e já iniciando, pedindo a intercessão dela, né, para que esse nosso encontro, para que esse nosso momento, onde a gente pode rever alguns irmãos, que essa eu acho que é uma das maiores alegrias também, é rever os irmãos, é estar com os irmãos, sentindo, mesmo que distante, mas é uma distância que nos aproxima, e isso é uma alegria, né? E nessa tarde de hoje, vim dando início aos trabalhos de algo que já vem sido tão trabalhado, né? Nessa construção, algo que estava nas discussões do nosso último capítulo, e que a gente hoje, com a graça de Deus, e por isso que eu digo que é de Deus, eu creio, né, com a presença do Espírito Santo, nós estamos dando esse início. Na verdade, já temos até o início, porque nós já tivemos algumas lives, né, sobre... Sim, muito bem participativa, com a nossa irmã Nira, com a nossa irmã Viviane, e aqui a gente está só dando o início, né, desse nosso momento que a gente vem planejando e que hoje a gente está dando, né, essa continuidade, esse pontapé inicial. Então, eu gostaria de dizer a vocês que nós vamos estar que está conosco as nossas duas irmãs, eu não vi Lourdinha aí ainda. Lourdinha é a nossa coordenadora do SEI, do regional, né, Bahia Sergipe, e ela, acho que não conseguiu entrar ainda, não a vi por aqui, e das boas-vindas a Mônica e Simone, que vai estar conosco, né, nos presenteando hoje, né, e com a sua contribuição para esse tema tão importante, né, que nós achamos que devemos começar depois de muitas discussões, porque eu sei, serviços de enfermos, né, o serviço de enfermos e também de idosos, né, é um serviço que faz parte da nossa ordem franciscana secular, e que é um serviço, né, que nós temos que primar, um serviço que nós temos que ter toda uma dedicação, todo um amor, porque é um serviço do mandamento da lei de Deus, amar o próximo, né, e esse cuidado com o próximo, esse cuidado com o outro, né, e principalmente com o enfermo e com o idoso, dentro desse contexto de pandemia que a gente está enfrentando, é primordial. Então, hoje nós vamos estar falando do SEI, para que a gente possa ter todo esse esclarecimento, nessa contribuição de por que é importante a gente ter esse serviço, que eu considero como um, se não um, maior dos nossos serviços dentro da ordem, que é esse cuidado com o outro, com o enfermo e com o idoso. Então, eu queria passar para Joseval, para que ele possa fazer a oração inicial, e imediatamente para a nossa irmã Simone, que vai dar início a toda a temática de hoje, que é o nosso SEI, Serviço de Enfermos, e também Serviço de Enfermos e de Idosos. Por favor, Joseval.
Vamos rezar um Pai Nosso por essa tarde. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada, Josival. Então, é com essa certeza de que o Espírito Santo está no meio de nós e nos conduzindo, e que nós vamos agora passar para nossa irmã Simone, e assim eu vou deixar que ela mesma se apresente do jeito que ela quer se apresentar, né? Ela é nossa irmãzinha de ordem, então eu vou deixar a critério dela fazer a apresentação dela. E antes de Simone entrar, eu queria dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos que já estão por aqui, que eu estou vendo. Helena, Mazé, Teto, Terezinha, né? Todos vocês que acabaram de entrar, estamos com 25 irmãos. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los, paz e bem. E vamos adiante. É com você, minha irmã Simone. Pode falar. Boa tarde a todos. Primeiro, deixa eu checar se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, principalmente me ouvindo. Sim, estamos todos ouvindo. Pronto, eu coloquei um fonezinho de ouvido aqui para poder não captar tanto ruído do ambiente, porque eu acho que nesse momento a principal característica da minha apresentação é que eu sou mãe. E aí eu estou rodeada de crianças aqui por todos os lados, certo? Certo, então, não tem problema não. Eu só vou peço até fazer uma justiça, coisa assim. De repente, fazer uma pausazinha para amamentar, alguma coisa assim no intervalo, tá certo? Certo. Ô, Simone, deixa eu só dizer uma coisa que eu esqueci de falar aos irmãos. Olha, Simone vai estar falando, depois Verônica vai estar falando também, e aí as duas vão conduzir, e depois das falas das duas nós podemos estar, vai estar aberto para fazer questionamento, comentários, certo, irmãos? Porque a gente também vai querer a participação de vocês. Então, para não cortar, uma falar e aí surgir perguntas, então a gente vai deixar a Simone falar, depois Verônica, e aí depois a gente entra com as perguntas, os comentários, para ficar mais dinâmico e a gente ganhar tempo também, tá certo? Pode ir, Simone. Ok. Então, vamos lá. Eu tenho meia hora, né, para falar sobre o tema, o que é um desafio. Eu sempre digo que é um desafio muito grande para mim falar em pouco tempo, porque eu gosto muito de falar. Primeiro, sou mulher, sou sergipana, sou sertaneja e sou de Maio. Então, dizem que as mulheres de Maio falam muito. Então, é um desafio, né, sempre falar de coisas importantes em pouco tempo. Mas eu vou tentar trazer aqui o que eu julgo diante do que eu escuto, do que as pessoas me perguntam, no momento que estamos vivendo, ser importante para a gente debater neste momento aqui, tá certo? Então, eu vou conversar um pouquinho, né, para me propor falar um pouco sobre os cuidados com os idosos nesse tempo de pandemia. Primeiro, eu acho que é importante a gente esclarecer um pouquinho essa situação que estamos vivendo. Talvez algum de vocês já saiba do que eu vou dizer agora, seja um pouquinho repetitivo, mas eu peço um pouco de compreensão, porque a gente precisa alinhar aqui com o grupo todo para que a gente possa garantir de que todos vão poder ter a compreensão, né, sobre o que nós aqui estamos debatendo, o momento histórico que a gente vive. Nós estamos vivendo uma pandemia. Uma pandemia é uma situação de adoecimento a nível mundial.
Então, uma epidemia que a gente está mais acostumado a ouvir, epidemia de dengue, né, epidemia de sarampo, ela é restrita a uma localidade geográfica, normalmente a um país ou até a algumas regiões daquele país. Uma pandemia, ela ultrapassa os limites geográficos, inclusive intercontinental. Então, ela atinge mais do que um continente. E é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Não é muito frequente vivermos isso. Acredito que ninguém aqui tenha vivido uma pandemia, né? A não ser que alguém estivesse vivo lá no início dos anos 1900. Eu acredito que não tem ninguém aqui, né? Daquele. Pelo menos acho que todo mundo nasceu de 1940, pelo menos para cá. Quando vivemos a última grande pandemia, que foi da gripe espanhola. Apesar desse nome gripe espanhola, mas não foi só na Espanha, né? Atingiu todo o continente europeu. E agora estamos vivendo novamente. Então, estatisticamente, é um evento pouco provável que aconteça. Tanto que ninguém, absolutamente, poderia estar preparado para viver essa situação. Seja nos cuidados de saúde, seja nas questões socioeconômicas. Não existia preparação para viver isso. Embora exista também quem questione e diga que existiam dados que poderia levar a se pensar que nestes anos, nessa década, nós poderíamos viver uma pandemia. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente aderir às recomendações. Porque, como é um evento probabilístico muito pequeno de existir, é um evento também, é um percentual da população que é atingido, que individualmente é um valor ainda muito pequeno. A chance de eu me considerar uma pessoa doente, ela é pequena, diante dos 8 bilhões de pessoas da humanidade, né? Então, a gente precisa entender um pouco isso, para até poder compreender por que é que algumas pessoas não acreditam que estamos vivendo uma situação de calamidade, nem aderem às orientações que vão sendo dadas à medida, né, de que se vai vendo a manifestação da doença na população. E aí a gente escuta também algumas críticas como do tipo, mas morre muita gente de dengue, morre muita gente de fome, morre muita gente de infarto, e ninguém está preocupado aí com isso. Agora está todo mundo preocupado com essa questão do coronavírus. É diferente. Claro que todas as mortes precisam ser consideradas e as doenças precisam ter políticas públicas que façam com que elas sejam bem cuidadas e diminua ao máximo o seu percentual de afetamento da população. Mas nós estamos falando de uma doença altamente contagiosa. A dengue, por exemplo, ela está presente só em uma época do ano, porque é na época que você tem mais mosquitos, é justamente essa época que a gente está, com as chuvas, alterna chuva, sol, os mosquitos se reproduzem muito, e esse mosquito que é o vetor, que é o transmissor do vírus, né? Leva de uma para saída, para uma pessoa que tem dengue contaminar outra pessoa que tem dengue, precisa ter um mosquito no meio do caminho que pique uma pessoa e leve esse sangue contaminado e pique a outra pessoa e passe esse sangue contaminado. Então, dado isso, graças a Deus, a dengue não é uma doença tão contagiosa. Ela precisa ter um vetor. Sendo assim, se você acabar com o mosquito, teoricamente você acaba com a dengue. Não tem transmissão de pessoa a pessoa. Eu posso estar dormindo do lado de uma pessoa que tem dengue, eu não contraio dengue se não existir o mosquito. No caso da Covid, que é o nome da doença, Covid é uma sigla em inglês que quer dizer doença do coronavírus. E ela é Covid-19 porque o primeiro caso da doença ocorreu no ano de 2019. Em dezembro, a gente já teve o primeiro caso da Covid. Então, esse é o nome da doença. E coronavírus é o vírus, a família. Por que é corona? Porque existe um grupo de vírus que tem uma imagem ao redor dele que é como uma coroa, quando você olha no microscópio. E aí, por isso que é corona, né? Que é o nome coroa em latim.
E aí é um vírus dessa família, e é um vírus novo dessa família. Para transmitir a COVID, não preciso de vetor. Se eu, de repente, aqui, passar a minha mão no nariz, e a gente faz isso várias vezes ao dia, e eu tiver contaminada com o vírus, e aí eu pegar na mão de uma pessoa que está ao meu lado, e essa pessoa levar a sua mão até o rosto, o que é novamente muito comum, eu já transmiti o vírus de mim para essa pessoa. Ou, à medida que eu estou falando aqui, eu estou jogando gotículas de saliva no ambiente, e se eu estiver falando muito próximo a outra pessoa, essa gotícula vai atingir o rosto dela e vai também contrair a doença. Que o vírus penetra no nosso corpo através das mucosas, boca, nariz, olho, né? Então, por isso, esse cuidado todo com o rosto, o uso de máscara, porque é por aí que a gente pega que o vírus entra no nosso corpo. Então, é muito importante a gente entender isso, para que a gente possa se prevenir. Por que é que tem que mobilizar tanta gente? Por que é que tem que ter isolamento? Porque é uma doença altamente contagiosa e que eu transmito no simples ato de conviver com pessoas, né? O vetor é esse, o vetor é simplesmente a convivência. Então, por isso que, assim como para a dengue, matar o mosquito ajuda a não proliferar a dengue, para a COVID, não estar próximo ajuda também a não proliferar a doença. E por que é que a gente tem que evitar ter tantos casos? Porque quanto mais gente doente, mais gente vai sendo contaminada, e mais gente contaminada, eu posso atingir pessoas que são frágeis, que são vulneráveis, e essas pessoas vão manifestar a forma grave da doença, que leva a um quadro de insuficiência respiratória, necessitando de ventilação mecânica, de internamento em UTI, de tudo isso que vocês estão cansados de ver aí sendo colocado na televisão. E por que a preocupação com o idoso? O idoso, né, que é a pessoa a partir de 60 anos, ele está numa fase de vida onde ocorre de maneira mais acelerada a deterioração das células do corpo, né? Então, esse idoso, ele já é potencialmente mais frágil. Se ele entra um vírus dentro do corpo dele, o que é que o vírus faz? O vírus se liga à célula nossa. O vírus sozinho, ele não vive. Ele precisa de nossa célula para ele se ligar à nossa célula, e é a nossa célula que faz ele se reproduzir. Então, por isso que também é tão difícil ter remédio para o vírus, porque o remédio para o vírus mata a minha célula para poder matar o vírus, né? Então, esse vírus vai se unir a uma célula que vai fazer esse vírus se replicar, e ele vai se unir a outra célula, e assim, daqui a pouco eu estou cheio de vírus dentro do meu corpo. As células das pessoas acima de 60 anos, elas já são células em envelhecimento, ou células envelhecidas mesmo. São células mais frágeis. Então, à medida que eu tenho mais vírus no meu corpo, mais essas células são atacadas e são mortas mesmo, vão ser mortas pelo vírus. E aí eu vou desenvolvendo doenças mais graves. Além disso, os idosos, eles possuem normalmente mais doenças crônicas, que é a hipertensão, o diabetes, artroses, artrites, doenças respiratórias, como o DPOC, que é uma doença de pessoas que têm falta de ar constante, seja porque fumou muito, seja porque foi exposto a muita poluição e desenvolve essas doenças. Doenças do rim, né, insuficiência renal, pessoas que precisam fazer hemodiálise. Essas pessoas, elas já têm um sistema imunológico mais deficiente. O que é que mata o vírus no meu corpo? Os meus soldadinhos, o meu sistema imunológico. Ele que vai lá, identifica, são células, né, chamadas de leucócitos, eles vão lá, identifica qual é a célula que tem o vírus e ele vai destruir esse vírus dentro da célula. Então, daqui a pouco, por isso quando a gente pega um resfriado normal, daqui a pouco a gente está curado. Se eu não fizer nada, eu vou estar curada do resfriado. Eu tomo remédio para diminuir a dor, para diminuir a febre.
né? Mas a gente vai e o nosso próprio corpo, ele consegue destruir esse vírus ali dentro daquelas células antes que ele continue se proliferando. Quem tem o sistema imunológico frágil não tem essa defesa. Então, o vírus se replica e persiste dentro do nosso corpo. Então, assim é com o idoso. Mesmo que seja esse idoso que tem um estilo de vida muito saudável, que tem uma alimentação muito regular, que faz atividade física, que dorme bem, que medita, que reza, que são coisas que hoje a ciência já sabe que melhora o sistema imunológico. Então, mesmo essa pessoa tendo isso tudo ok, ela, como eu falei, já está na fase de vida de envelhecimento de suas células. Então, é muito necessário ter cuidado. E quais são os cuidados, né, que a gente precisa ter? Eu acabei de me lembrar agora que eu já entrei direto e não fiz a minha apresentação que Kátia pediu aí, né? Então, eu vou só dizer uma coisinha para poder ajudar vocês a compreenderem minha fala. Eu sou médica, né? Sou clínica geral, trabalho com geriatria, cuido de idosos internados em seus domicílios, justamente idosos com doenças crônicas. E também eu sou franciscana, sou terceira, sou da Fraternidade Monte Alverne, de Aracaju, né? E já estou junto aí com a família franciscana há mais de 25 anos, né? Não porque eu tenho muita idade, ainda não sou idosa, embora não é nenhum desprestígio ser idoso, mas porque eu comecei muito cedo, né, nessa vida franciscana, ainda lá na infância franciscana. E eu tenho um propósito muito grande de esclarecer as pessoas, de trazer conhecimento para as pessoas, porque é bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente está recebendo só informações que nos deixam estressados, preocupados e não traz nenhuma luz, isso para mim não é válido. Eu trabalho com a verdade, então eu vou trazer a verdade aqui, mas no sentido de que ela dê motivação para que cada um aqui possa aproveitar a vida da melhor maneira possível, para que tenha um envelhecimento saudável, para que tenha uma melhor idade realmente. Então, é muito importante a gente entender que nós somos o principal agente de transformação da nossa saúde. Nesse momento específico que a gente está vivendo, não adianta a ação de uma pessoa só. Não adianta só eu fazer a minha parte. É preciso que, individualmente, a gente atinja o coletivo, porque a não ação, a não prevenção de uma pessoa pode levar a danos para muitas pessoas, né? Então, é preciso a gente se conscientizar e conscientizar a nossa família, as pessoas ao nosso redor. Dentro nossas fraternidades, normalmente tem muitos idosos, e a gente sabe que as pessoas estão muito temerosas com tudo que está acontecendo. Então, como médica, o que é que eu trago aqui de cuidado? Já que é esclarecido aí a doença, né, o porquê se tem que ter cuidado, o que é que a gente tem que fazer? Então, veja, o isolamento social, ele indica que haja o distanciamento físico, porque com a proximidade, como eu falei, eu posso transmitir o vírus facilmente. Mas eu não preciso estar distante das pessoas. Então, hoje a gente tem recursos tecnológicos, como esse que a gente está usando aqui, né? Kátia falou, o bom disso é a gente rever os irmãos, né? Então, hoje a gente tem acesso aos recursos tecnológicos, mesmo as pessoas que não têm muita habilidade com isso, mas rapidamente elas podem ser orientadas e usar essa ferramenta. A gente pode usar o próprio telefone normal, né, para isso, porque nós precisamos manter a saúde mental. O que é que mais implica no idoso? A gente entende que o idoso, ele busca o tempo todo ter a sua autonomia, e isso é ótimo. Ele, o máximo que ele puder ainda, fazer a sua comida, fazer as suas compras, cuidar da sua casa, cuidar de si próprio é o melhor. Só que nessa fase que nós estamos vivendo, os idosos precisam se resguardar. Eles precisam entender que se ele for à padaria comprar pão, ele está exposto a encontrar pessoas e essas pessoas transmitir o vírus para ele.
Se ele receber na sua casa vizinhos, amigos, familiares, netinhos, filhos, essas pessoas que estão transitando lá fora, tem muita gente que não pode estar em casa, que tem que trabalhar, podem trazer o vírus, e essas pessoas podem estar sem sintoma nenhum, e aí pode trazer o vírus. Então, essa solicitação para que o idoso fique em casa e delegue para as pessoas mais jovens as questões que ele precisa resolver de banco, de supermercado, de farmácia, que ele precisa entender que isso não é uma perda de autonomia. Os filhos, os netos, os irmãos, eles não estão querendo tirar a autonomia do idoso. Ele está querendo proteger esse idoso da contaminação pelo coronavírus. Então, se o idoso conseguir compreender isso, já vai diminuir muito a sua carga de estresse que ele está vivendo nesse momento, né? Então, ele vai entender que ele não está perdendo a sua autonomia, ele pode continuar fazendo tudo o que ele pode fazer, desde que não seja no convívio social. Esse convívio social, ele não está sendo possível nesse momento, ele não é seguro nesse momento. É preciso otimizar as rotinas de higienização. Então, a gente precisa, se eu tenho idoso na minha casa, eu preciso solicitar que ele tome banho mais vezes no dia, porque eu garanto que se por acaso algum vírus está pela pele dele, antes que ele toque essa pele e traga para o rosto, isso já vai ser lavado e a água e sabão elimina o vírus da pele. É preciso que esse idoso também tenha as rotinas de higienizar suas mãos, muitas, mas muitas vezes ao dia. Quando eu digo muitas, 8, 10, 12 vezes ao dia. Não é só 3 vezes antes de comer, né, ou depois que vai ao banheiro. É muitas vezes ao dia ele precisa higienizar, porque ele pode tocar em superfícies que tenha o vírus e ele se contaminar, né? Ele precisa criar uma rotina. Então, as pessoas que estão ao seu redor, seja morando na mesma casa, seja distante, né? Elas precisam ajudar esse idoso a organizar a sua rotina. Então, ele precisa ter horários, nada de ficar até tarde, dormindo até tarde, né? E almoçar 3 horas da tarde, isso serve para os jovens também, muito cuidado. A gente precisa manter uma rotina de café da manhã, lanches, almoço, hora de dormir, selecionar o que eu vou assistir, né? Todo mundo já está muito acessível a vários comentários sobre o que fazer para prevenir do coronavírus. Então, não fica assistindo tanto, principalmente esses noticiários que são mais catastróficos, né? Que gostam mais de trazer a coisa ali como que o mundo está acabando. Então, ele precisa proteger a sua mente disso. Ler coisas saudáveis nesse momento, então ler romances, né? Ler coisas que vai trazer alegria, que vai trazer motivação para a sua família. E aí ele precisa estar cuidando da sua mente nesse momento nada que previna que eu contraia o coronavírus no sentido de medicações ou substâncias, apenas de atitudes. O que é que vai prevenir? Higienizar as mãos, usar máscara, diminuir a circulação. Agora melhor. Mas quem não tinha esse hábito e está começando agora, ok, continue. Mas isso vai lhe trazer benefício mais para frente. E também não vai servir para evitar que você contraia. Você vai pode acontecer de você ser contaminado,
né, pelo coronavírus, tomando sua água de limão com hortelã todo dia de manhã, entendeu? Então, muito, muito cuidado. E aí, cuidado com aquelas pessoas que já têm outras doenças. Por exemplo, quem tem uma gastrite, não se arrisque a estar usando tanto água, coisas ácidas, né? Assim, ok, Katinha. Tanta coisa ácida assim. Isso daí não vai trazer, né, grandes benefícios para você, entendeu? E agora, e se o meu idoso, que eu tenho eu como idosa, ou o meu idoso da minha casa, contrair a doença, né? Primeiro, monitore os sintomas dela. Então, verifique temperatura. Nada isso dizer, eu acho que está com febre. Não, tenha um termômetro em casa, meça a temperatura, né, para poder você ter certeza de quanto que está a temperatura. Verifique o nível de consciência desse idoso, né? Então, pergunte sempre a ele, pergunta do que dia é hoje, o que é que você comeu no café da manhã. Isso, claro, se ele ainda tem lucidez, né? Para você verificar, se de repente ele começa a ficar um pouco confuso, isso é um sinal de alerta importantíssimo, tá? Verifique também se ele está tendo tosse, se essa tosse está aumentando, está aparecendo catarro, e aí é necessário uma avaliação médica para poder ver se essa pessoa vai precisar de medicação. Todo mundo está morrendo de medo de ir para as urgências, e deve ser assim mesmo, se não lota as urgências. Mas se um idoso começa a ter febre alta, começa a ter tosse, ele precisa, sim, ser examinado por um médico. E aí, se ele está relativamente bem, tente levar na urgência no horário de menor pico, usando as proteções devidas, máscara, tá? Leve o álcool gel para estar, de tempos em tempos, passando esse álcool na mão, para que ele não se contamine no ambiente, seja avaliado pelo médico. Há idosos que não manifestam a forma grave da Covid, sim, há idosos. E há idosos que manifestam e saem, inclusive. Essa semana eu recebi um exemplo de uma cirurgiã que mora na cidade de São Paulo. Ela contraiu, ficou mais de um mês na UTI, conseguiu se recuperar e já retomou o trabalho. Ela trabalha ainda, né? E já retomou o trabalho. Então, não também vá para a via do desespero. O desespero, ele tira da gente a capacidade da gente raciocinar. Então, a gente pode ficar preocupado, sim, a gente pode ficar tenso, mas pare um pouco, pense nos fatos, tá? Com que sintoma? Esse. O que é que eu tenho que fazer? Levar para avaliação médica. O que é que o médico passou para usar e quais foram as recomendações que foram passadas? Essas recomendações. E haja. Não fique pensando, não. Haja, vá para o campo do agir. Se realmente desenvolver, né, precisar de internamento, tudo, confie, né, reze pelos profissionais que estão lá cuidando desse idoso e reze também pelo idoso. Porque a doença também não é letal em 100% dos casos. Na verdade, felizmente, ela tem um percentual baixo de letalidade, né? É porque ela é uma pandemia. Então, na hora que você soma os casos todos, é muito caso. Então, a gente precisa prevenir o máximo. Cada vida importa. Cada pessoa que falece é muito importante. Então, a gente precisa prevenir o máximo. Mas, diante de um que falece, muitos se recuperam. Então, eu estou dizendo isso para as pessoas não irem para o campo do desespero. Entendeu? Para isso daí. Né? É muito importante a gente agir com racional, né? De forma racional também, não só emocional, nesse ponto daí. Os grupos sociais, como uma fraternidade de OFS, por exemplo, precisam desenvolver atividades que conectem esses idosos, para que eles possam ter resposta imunológica melhor, para que eles possam se sentir sociáveis, conectados. Então, façam momentos de orações online, liguem, conversem, promovam reuniões online, né, que possa haver, promovam algum tipo de ação, não que traga proximidade física, mas de repente passar na porta da pessoa, né, e cumprimentar. Então pode trazer um alívio ali, entendeu, para isso. Não deixa de tomar os remédios, não deixa também de ir na consulta que está planejada com o cardiologista, com o reumatologista, porque as doenças crônicas precisam estar controladas para diminuir o risco que se tem ao contrair o coronavírus, entendeu? Então, esses idosos precisam estar com as suas doenças crônicas controladas.
E não espere o idoso pedir ajuda. Muitas vezes ele vai ficar encabulado, ele vai ficar ali, ele vai ficar esperando que as pessoas tomem iniciativa. Então, criem também mecanismos dentro das fraternidades para que possa identificar precocemente um idoso que possa estar tendo necessidade. Nem sempre, por exemplo, o idoso tem febre, mas ele pode dizer, olha, eu não consegui nem tomar café da manhã, nem almoçar, eu não tive fome, eu estou muito mole. Isso é um sinal muito importante, entendeu? Eu vou usar meus últimos 2 minutinhos aqui para trazer uma mensagem, assim. Precisamos ter muita motivação. Não vai acabar logo. Eu queria trazer outra notícia para vocês, mas não é possível. Nós ainda teremos muitos meses de cuidados pela frente, de restrições pela frente. Nós só teremos uma segurança maior quando nós tivermos uma vacina que possa imunizar a população mundial, tá? Então, até lá, a medida que mais protege e evita que eu contraia a doença são as medidas protetivas. O isolamento social, o distanciamento social, o uso de máscaras, o uso de álcool gel e de higienização das mãos, higienização das superfícies, das compras que vêm da rua, os banhos mais frequentes durante o dia. É uma mudança um pouco de hábito mesmo. Então, precisa ter esses cuidados ainda durante alguns meses. Então, a gente precisa conscientizar os nossos idosos que é um ano atípico. E mais, que ele veja assim, é um ano que vai ficar para a minha história. É um ano que eu pude me aproximar de pessoas que eu estava distante, que eu não conseguia ir fisicamente lá, mas eu posso ir online até essa pessoa. É um ano que nós crescemos muito espiritualmente, que as pessoas se voltaram muito para as orações. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência para a gente não desanimar, entendeu? Então, grupos sociais como uma fraternidade, né, de OFS, eles são importantíssimos nesse momento, porque eles vão trazer sentido, eles vão trazer propósito para a vida desse idoso, que é o nosso maior percentual, né, dentro das nossas fraternidades, entendeu? Então, não olhemos só com um olhar de desespero, olhemos com um olhar de cuidado. O cuidado é importantíssimo nesse momento, com os jovens, principalmente com os idosos que têm doença crônica, mais ainda, e é muito importante que a gente possa usar toda essa... É um desafio, todo esse desafio para nos motivarmos a atravessarmos por essa tempestade e sairmos dela muito melhores. Seja com a saúde física melhor, porque eu estou me alimentando melhor, porque eu estou cuidando, me observando um pouco melhor, seja também meu desenvolvimento espiritual, meu amadurecimento espiritual nisso daí. Então, acho que é um pouco isso que eu quis trazer para vocês, e ao final eu vou estar à disposição para as perguntas. Bom, gente, eu queria agradecer a Simone, né, desde já, pela fala dela, né, dizer a vocês que, nesse momento, a gente tem uma perspectiva, como ela mesma falou, uma perspectiva médica, né, ela vem trazendo toda uma mensagem dentro do contexto dela, né, até do que ela está vivendo, né, como médica, como pessoa, né, como irmã de fraternidade, mas dentro também desse panorama médico, que foi o que ela passou um pouco mais para a gente, nesse cuidado que a gente tem que ter, no geral, e de modo bem mais enfático ainda com o idoso, né, e agora a gente vai estar chamando, né, a nossa irmã Verônica, que vai dar para nós uma contribuição também no sentido do serviço, né, propriamente dito, do que a gente tem nas nossas fraternidades, porque, como o Simone falou aí, a gente tem uma preocupação, as nossas realidades de fraternidade, principalmente Bahia e Sergipe, são de fraternidades de muita gente idosa, né, de muita gente que precisa de cuidados, e aí, por outro lado, também vem a enfermidade. A gente não tem só a questão do idoso, mas a gente tem a questão também da enfermidade. Algumas pessoas enfermas, alguns nossos irmãos, principalmente da minha fraternidade, que já tiveram Covid, né, que graças a Deus estão bem, que precisaram também, muitas vezes, do apoio, da ligação, do conforto. Nesse momento, a gente traz o SEI, que é esse serviço precioso que a gente tem na nossa ordem, e que é preciso a gente estar atento, né, com o olho aberto, com o coração aberto,
né, para que a gente possa ajudar as nossas fraternidades nesse momento, principalmente também que nós temos fraternidade com abrigos, né, que é outra questão. Então, eu chamo a minha irmã Verônica, que ela vai estar agora falando um pouco mais dentro dessa questão, depois dessa maravilhosa explanação de Simone, vem agora a Verônica, que também vou deixar que ela se apresente, e ela vai estar falando um pouquinho do SEI. Bom, eu não estou vendo vocês, aí vocês tentem me orientar, e eu não sei se eu vou conseguir falar com vocês com alguma janela, mas primeiro gostaria de dizer que é muito bom rever os irmãos e ainda mais falar de um tema fundante para a nossa ordem, não só em tempo de coronavírus, mas em todas as épocas e em todos os tempos. E eu vou tentar mostrar para vocês a importância desse tema. E parabenizo os irmãos do Regional por essa iniciativa. E que nós, independente de coronavírus, de pandemia, possamos ter esses momentos juntos de reflexão, de troca de experiências. Bom, o serviço de enfermos e idosos da UFS está intimamente ligado ao nosso carisma. Eu posso dizer que visceralmente e desde o início da nosso. Então, levar o grande bem que é Jesus Cristo, transmitir essa paz que só vem de Jesus, é um trabalho da nossa ordem que vem do nosso ponto de partida. A nossa mãe Santa Clara sempre dizia: voltemos ao nosso ponto de partida. E voltar ao ponto de partida é uma época muito boa para se fazer isso. Então, o nosso trabalho com os enfermos vem da nossa primeira regra franciscana, Memorial e Propósito, que funcionou ou que vigorou de 1221 a 1228. E nós já vamos comemorar 800 anos dessa regra. Vocês vejam, assim, o quanto o Espírito Santo está na família franciscana. Não poderia existir uma ordem franciscana por 800 anos sem a presença do Espírito Santo. Bom, no Memorial do Propósito, como era chamada a nossa primeira regra, a regra dos irmãos da penitência, tinha algumas características, como a vivência em fraternidade, que era uma característica ainda hoje da família franciscana. A liturgia rezada em comum, socorro aos irmãos necessitados e manifestação de fraternidade quando a irmã morte corporal vem visitar algum irmão. Agora, vejam, gente, que bênção! Na nossa primeira ordem,
existe a recomendação de que o irmão penitente, o irmão da ordem da penitência, deve fazer pelo menos uma visita semanal aos enfermos. Então, o cuidado com os enfermos vem do nosso berço, da nossa origem, desde da época do cardeal Ugolino, que depois passou a ser Papa, grande amigo de São Francisco e da nossa ordem. A propósito desse cuidado com o irmão, lembremos de como São Francisco diz: devemos cuidar do irmão como se fosse mãe, como se eu fosse. Então, vocês imaginem, muitos são mães, Simone disse que é mãe de 3 filhos lindos, e como uma mãe cuida do filho enfermo. Se essa recomendação do Pai Seráfico é para que nós cuidássemos no dia a dia uns dos outros, imagine como uma mãe cuida do filho enfermo. É assim que nós devemos cuidar dos irmãos, com carinho de mãe. E, especialmente, se ele for enfermo. Uma mãe, quando o filho está doente, sem exagero, ela fica doente também. Ela sente a dor do filho. Então, São Francisco, nosso querido Pai Seráfico, nos pede isso. Cuidar do irmão enfermo não é apenas obrigação do coordenador de formação. Em absoluto, não é isso. É um engano. É obrigação de todas as pessoas, é obrigação de todos os professos. Por isso que eu mostrei que na nossa primeira regra já tinha essa preocupação. E, é claro, como Simone falou, a gente deve se preocupar com a assistência médica, com o bem-estar físico, com todos os cuidados profissionais da área da saúde, com a acessibilidade dos idosos em casa, na rua. O item acessibilidade é importantíssimo, mas eu não vou falar sobre isso. É missão nossa cuidar desses aspectos materiais, esses aspectos físicos, mas nós, como missionários, é necessário cuidar da alma do irmão enfermo, do bem-estar espiritual, fortalecer a fé e a esperança na ressurreição e envolver os familiares, porque os familiares também precisam de assistência espiritual diante desse momento de dor e de fragilidade na família. Agora, eu quero abrir um intertexto com relação à pandemia que estamos vivendo. Vocês já pararam para pensar que todos nós estamos no seio? O nosso direito de ir e vir foi cerceado por um vírus invisível. Nós estamos
restritos ao lar. Tá certo que existe um grupo de risco, mas a epidemia atinge a todos. Nós vimos óbitos de crianças, de jovens, de adultos. E, como a nossa irmã Simone já falou, a quarentena é uma experiência nova. E o medo do inimigo invisível, que é o vírus, o medo do contágio, o medo de uma complicação em morte, o medo do desemprego, a vivência do desemprego, a crise financeira, a instabilidade social e emocional podem gerar medo, ansiedade, depressão, insegurança, tensão espiritual e sofrimento. Eu mesma tenho alunas na universidade, meninas de 19, 20 anos, que estão com depressão. Na nossa fraternidade também a gente tem irmãos em profunda ansiedade e até com depressão. E esses irmãos precisam ser assistidos. Então, todos nós estamos vivendo uma situação de ser. E é a oportunidade de nós exercermos esse pedido de São Francisco. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos ser mães uns dos outros nesse período. Não só nesse período, mas agora é uma hora propícia para que a gente vivencie com mais intensidade essa experiência. Esse período de pandemia é um período de muita reflexão, muita oração, muita aprendizagem e uma mudança de cultura. Através dessa pandemia, vem também uma revolução cultural e vai mudar os nossos hábitos de comunicação, de higiene, de tratar as pessoas. E espero em Deus que saiamos melhores. Então, como o SEI atuar na pandemia? Eu sei que todo mundo faz isso, mas é sempre bom relembrar. Chamada, mensagem por WhatsApp, chamada de vídeo, as chamadas de vídeo têm ajudado muito a matar a saudade dos idosos. Então, a gente pode fazer isso. Ligação, live, a gente pode mandar recado. Eu tenho uma amiga minha, ela já é do SEI, e ela não tem telefone, mas eu já mandei recado para ela. Então, sempre existe uma maneira de se comunicar. Nós podemos prestar serviços. Aquelas pessoas que podem sair, podem ajudar com compras, tentar, como Simone já falou, passar de carro, dar um tchauzinho, diminuir a solidão dessas pessoas, arranjar serviço, arranjar ocupação para essas pessoas que estão em casa. Então, nós temos muito o que fazer e podemos fazer muito por essas pessoas. Bom, com relação a essas questões,
na hora da questão, a gente pode retomar. Mas eu gostaria de me voltar um pouco para a assistência que podemos dar e que devemos dar no seio. Então, essa assistência deve ser dada ao enfermo e ao familiar que se dispuser a receber essa assistência. E como é que a gente pode dar essa assistência? Através da palavra de Deus. Criar meios para que a palavra de Deus chegue a essas pessoas diariamente. Nós, na nossa fraternidade, temos a graça que o nosso irmão Elísio manda todos os dias um áudio do Evangelho, há muito tempo. Então, a gente pode levar essa palavra de Deus diariamente. Em tempos sem pandemia, a gente deve assegurar a assistência sacramental a esses irmãos. E, gente, a reflexão sobre a palavra. E essa reflexão pode ser presencial e pode ser à distância. Com uma frase dizendo que está pensando sobre isso, existem muitas maneiras de levar a palavra de Deus, até sem dizer uma palavra. E muitas vezes a gente pensa que dar assistência ao enfermo é chegar lá, rezar, ler o Evangelho. Muitas vezes, só o fato de você ficar em silêncio, você já está dando testemunho. São Francisco dizia, sem dizer uma palavra, você pode pregar um sermão. A gente pode ouvir. Então, é necessário muita sensibilidade para que a gente adquira essa percepção das necessidades dos nossos queridos enfermos. Mas é importante levar Jesus a esse Salvador, aos nossos enfermos. É a nossa missão levar a grande luz que é Jesus Cristo aos irmãos que sofrem. A perspectiva de deixar essa vida é de todos nós, mas alguns irmãos, a gente percebe a iminência da chegada da irmã Mó. Então, que a gente tenha a segurança de levar a fé na ressurreição de Jesus Cristo. É como São Paulo diz, se eu não acredito na ressurreição, é vã a minha fé. Bom, durante a nossa atuação com os enfermos, é importante que a gente tenha a oportunidade de possibilitar ocasiões de culto eucarístico. Quando o meu paizinho estava doente, como ele ficava feliz quando iam rezar. Quando a relíquia foi, nós fizemos uma solenidade, como ele dizia,
como eu estou confortável. É importante que no nosso trabalho de SEI a gente garanta a participação nos sacramentos, a garantia da participação da Eucaristia. Eu sei que o momento atípico que nós estamos vivendo não é possível, mas eu estou falando para pandemia e depois da pandemia. Gente, a maioria dos nossos irmãos do SEI são lúcidos, então eles devem participar da vida da fraternidade. Eu sei que para muitos idosos é difícil assistir uma reunião online, mas a gente pode designar um membro que leva o equipamento para a casa do enfermo e assiste a reunião de lá com ele. É importante também que exista um irmão informante. Depois de cada reunião, o enfermo que está lúcido recebe a visita do irmão, que informa tudo que passou na reunião, as atividades, tudo que se conversou, faz um relato da reunião, um relatório da reunião. É uma maneira de fazer esse irmão participar. Gente, nós temos um ouro, que são os irmãos que estão em casa, em retiro espiritual, por causa da doença. Eles são como a nossa mãe fundadora, Santa Clara, a igreja orante, e pode ajudar muito a fraternidade com aconselhamento e oração. Então, vamos aproveitar esse tesouro. E os irmãos que não estão lúcidos merecem igualmente a nossa presença, o nosso carinho, a nossa oração e a proteção desses irmãos e o chegar junto da família. Porque os irmãos com Alzheimer, a família sofre muito mais do que o próprio doente. Então, a família passa a ser parte do ser. Bom, nesse processo de trabalho com os enfermos, a gente tem diferentes atitudes diante da dor, diante da doença. Muitos irmãos, muitas pessoas, eu não digo, têm atitude de revolta diante da doença, de medo, de desespero, diante da perspectiva do sofrimento. E a gente tem que ter firmeza, a gente tem que ter argumentos no Evangelho para isso. E uma das coisas, assim, que nos faz refletir muito é a questão, a morte de Jesus Cristo, nosso Deus, nossa grande luz, teve uma morte terrível, uma morte de cruz, uma morte escandalosa. Então, até Jesus, Deus, o Filho de Deus, sofreu. E nós, pobres, miseráveis. Então, a gente tem que pensar, como São Paulo dizia, que a gente completa o sofrimento de Jesus Cristo no sofrimento, no momento de dor. Então, é necessário fé, oração, preparo,
para ajudar esses irmãos que clamam por outra ajuda. Agora, existe também um lado doce, é que alguns irmãos chegam ao SEI com um processo adiantado de conversão. E são eles que nos evangelizam, que nos confortam, a gente sai de lá edificado. Nós que somos visitados, como vamos ao encontro desses irmãos, nós que somos evangelizados. Encontramos irmãos que sobem alguns degraus de conversão, ou muitos degraus, quando se encontram no leito de dor. E tem irmãos que, como São Francisco, abraçam a cruz como Jesus abraçou, imitando esse escândalo que foi a morte de Jesus. A dor, o sofrimento é realmente um escândalo, algo que nos machuca muito, mas é algo que pode nos aproximar de Deus, nos aproximar da vida eterna, nos fazer voltar para a nossa contingência de que essa vida é passageira e que todos nós, um dia, veremos Deus face a face. Essa é a nossa fé, é a nossa razão de existir nesse mundo tão conturbado. Então, gente, trabalho com enfermos é formação permanente. E volto a dizer, não é atividade só do coordenador do SEI ou de uma equipezinha da fraternidade. É trabalho de filho de São Francisco. E todo professo deve estar preparado para levar Jesus aos enfermos. Então, se a gente tem que estar preparado para levar esse Jesus aos enfermos, ao nosso irmão de ordem, aquele que a gente deve tratar como filhos. Então, o SEI é um caminho de santificação. É um caminho de santificação. 2 minutos. Tá bom, estou terminando. Se não der, eu deixo os depoimentos. É um caminho de santificação do visitado, do visitador, dos familiares. Então, veja que oportunidade maravilhosa para nós franciscanos. E uma coisa que eu gostaria de dizer, agora eu vou correr, não vou falar muito não, é a dimensão à destra do SEI. Nós temos o dever, a obrigação, a missão de assistir os nossos irmãos de ordem, mas temos que levar esse serviço, não sei, mas o serviço de assistência aos enfermos, aos irmãos da comunidade a que pertence à nossa fraternidade. É uma missão, como eu já mostrei a vocês, que vem da nossa primeira regra, que nossa geração de franciscanos tem a graça de comemorar os 800 anos
em 2021. Agora eu vou mostrar alguns depoimentos de uma irmã do SEI, que é aquela irmã convertida, uma irmã que vive intensamente Jesus Cristo na sua vida. E eu perguntei a ela o que significa para você uma pessoa enferma, o que significa uma visita. Então, olha o que ela me disse, olha, uma pessoa que está num leito de dor e diz, um cristão enfermo é o Cristo no seu calvário de dor e de abandono. E o que foi que ele disse? Estive doente e não me visitastes. Outro depoimento da nossa irmã. A visita de um irmão levando uma palavra de conforto é um bálsamo que alivia as dores de quem está num leito de hospital ou na sua casa. Então, que sejamos esse bálsamo para aliviar as dores dos irmãos. Gente, que missão bonita, que coisa bonita. E isso é com base de uma vivência de uma pessoa enferma. A visita fortalece a fé, a esperança e o amor daquela pessoa que está no leito de dor. Veja, que graça você ser portador da fé, da esperança e do amor que é Jesus Cristo. Outra coisa que ela falou, para a família é uma prova de amor, consideração e união em Jesus Cristo. Então, por isso que eu enfatizo muito essa questão de assistência à família. Muitas vezes o enfermo, ou porque está na UTI, ou porque não pode receber visita, quem recebe visita é a família. E esse chegar junto, esse orar junto, é muito importante. O visitador deve levar ao enfermo o conforto e a esperança. E quem é esse conforto, quem é essa esperança? É Jesus Cristo, é a palavra. Gente, para terminar, eu gostaria de expressar mais uma vez o respeito e a valorização de todos os irmãos idosos. É graças a eles que nós estamos na UFS hoje. A UFS existe, sua fraternidade existe, porque esses irmãos não deixaram essa fraternidade morrer. E nós temos, assim, a satisfação de ter fraternidades centenárias. E sempre que eu vejo uma irmã de 80, 90 e tantos anos, eu reverencio muito esses irmãos, porque eles deram os melhores anos das suas vidas por amor a Jesus Cristo e como filhos de São Francisco. Então, que a paz e o bem de Jesus Cristo permaneçam com todos nós.
Obrigada. Passei do tempo. Pouquinho só, mas está ótimo. Beleza, tranquilo. Muito bom. Explanação maravilhosa. Desculpa. Não, tranquilo, Verônica. Um grande proveito para nós. Tenho certeza que ninguém se incomodou por conta da questão do tempo, viu? Tempo é o que a gente está tendo, graças a Deus. Meus irmãos, eu estou aqui com algumas situações no chat, e nós também estamos com o canal do YouTube. Graças a Deus, nós temos muitos irmãos acompanhando ao vivo pelo YouTube, né? E aqui eu queria também desejar as boas-vindas a esses irmãos, dizer que é uma alegria muito grande ter vocês aqui nesse canal, né, do Regional, acompanhando. Queria mandar um abraço aqui para Janete, que está acompanhando lá de Brasília, do Regional Centro. Um abraço, Janete, seja bem-vinda. Jefferson, Nossa Senhora do Socorro também. Joseval, Janete, Sérgio, ou seja, muitos irmãos, Felipe, não dá para dizer o nome de todo mundo, mas eu agradeço Volney, Rosângela, muita gente acompanhando pelo YouTube ao vivo. E aqui a gente vai agora às nossas perguntas, já agradecendo as nossas irmãs Simone e Verônica, que trouxe tanta formação e informação para a gente nesta tarde deste encontro, deste primeiro dia da sala de formação, que não é a primeira, mas é o ponto inicial do trabalho do nosso querido também formador Alex Naldo, que está com a gente, junto conosco, nesse trabalho de formação. Então, aqui tem muito no chat também, tem a Helena dizendo que cuidar das irmãs idosas faz me sentir filha também. José Roberto, acredito que é Roberto lá de Candeias, não sei se é ele, mas eu acho que sim. Eu não sei se é da Senhora da Luz, de Candeias, não sei se é ele, mas pode aí estar dizendo. Ele diz, de fato, realizar a caridade. Ele disse que nosso pai seráfico São Francisco deixou esse grande exemplo, cuidar com o zelo do próximo. Valdenira está aqui também dizendo, formação muito produtiva, parabéns, Marta e Verônica. Ele mesmo, Roberto Esplanada, tá? Desculpe. Aqui também Elísio dizendo, muito bom. Bela pede os slides, se possível, Verônica, no caso é Teto, que está aqui pedindo. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Aqui tem muitos comentários dos irmãos, parabéns, Verônica, muita gente parabenizando Verônica, parabenizando Marta Simone. Tem uma pergunta de Arilda para Simone responder aí. E a pergunta dela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, a pergunta porque foi lá pelo YouTube, no chat, e ela pergunta assim, Simone, deixa eu achar aqui rapidinho. Bom, o que fazer quando as pessoas não acreditam na doença e não aceitam as medidas de proteção e ficam na rua? Inclusive aqui em Aracaju a gente está péssimo, né? Nós somos os que mais estamos descomprometidos com esse isolamento social. Que pena, né? Mas fala aí, Simone. A Sergipe tem uma das menores taxas de adesão ao isolamento social no Brasil, né? Não conseguimos dar esse exemplo. Então, essa é a grande pergunta do século, né? Como convencer essas pessoas teimosas, né? E aí eu costumo dizer que contra fatos não há argumentos. Então, a gente tem que falar sobre o número de mortos que está tendo, as complicações que estão existindo, né, por conta da doença, trazer toda... Quando a gente domina a coisa, quando a gente realmente sabe, é mais fácil da gente argumentar e convencer. Então, final de dezembro surgiu a doença na China, aí você vai trazendo toda a linha histórica, né? Aí, em janeiro, ela chegou na Europa, em fevereiro, ela chegou nas Américas, ainda em fevereiro, chegou aqui no Brasil, né? Dia 16 de março, tivemos o primeiro óbito aqui em Sergipe, né? Então, a gente vem trazendo esses dados e fala principalmente, por isso que eu gosto de explicar sobre o meio de contaminação, porque um dia desses aqui, a menina que trabalha na minha casa, ela disse assim, porque rolou um vídeo no WhatsApp falando, a primeira coisa que eu digo, não acredite em nada que rola via WhatsApp. O WhatsApp é a principal fonte de fake news que existe, né?
E rolou um vídeo dizendo que não podia ter relações sexuais durante a quarentena, por causa da transmissão, né? Se a gente for olhar, realmente não pode, porque se você der um beijo na boca, tudo transmite pela saliva, vai transmitir, né? Não é porque se transmite como a AIDS, por exemplo, se transmite através, né, do sêmen, da secreção vaginal. Ela transmite pela saliva, pelo contato físico que você tem. E aí ela estava comentando isso, que não ia deixar dormir sem o marido, não, né? E aí ela disse uma frase assim, homem, quem tiver que pegar, pega. Não existe isso no coronavírus, não é assim. Quem tiver que pegar, pega. Quem mais pegar, pega. Quem mais estiver próximo, quem mais estiver agarrando, pega. E aí você explica a forma de contágio. Como é que você transmite a doença, que é através dessas gotículas saindo da boca, é através do contato físico, de pegar na mão, né? Então, é assim que se transmite a doença. Então, ou seja, se eu sei como a doença é transmitida, eu sei como prevenir. E aí, para essas pessoas, eu trago muito a argumentação de o número de casos que nós já temos, que se fosse uma coisa simples, ela não tinha se espalhado pelo mundo todo, assim, rapidamente, e como ela é transmitida, como foi que fulano pegou a doença de ciclano. Talvez ajude a convencer as pessoas de que a doença realmente existe, né, e tentar mostrar para a pessoa que ela, olha, tira as emoções que você está aí, a gente acabou indo, até a saúde foi para uma polarização muito grande política, né, quem defende, quem não defende, então, depende de que lado você está, você acredita, se o remédio funciona, se o vírus existe ou não. Então, eu sempre digo, vamos tirar a emoção da coisa e vamos ver dados, vamos ver números, né, para que não precise, eu até digo assim, para que não precise um parente meu morrer para eu acreditar que existe o vírus. Beleza, Simone. Aurelinda, eu acredito que seja lá da comunidade, acho que de Lourdinha, se eu não me engano, né, de Itabuna, isso. Ela lá de Itabuna, eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Nós estamos quase a mais de 1h30. Quem tiver alguma pergunta que possa estar fazendo, já já a gente está terminando, e aí é bom, quem tiver pergunta pode colocar. Eu queria registrar que Felipe, que eu mencionei no instante, ele é o tesoureiro nacional. Felipe, bem-vindo. Ele foi quem passou o link, né, para a Janete, lá de Brasília, e a gente sente uma alegria ter o nosso tesoureiro nacional aqui. Né? Tem muitos irmãos aqui, a Aurelinda está dizendo, obrigada, Simone, muito boa resposta, ela está agradecendo. E aqui no chat também, nós temos nossa irmãzinha Mazé, que ela está aqui dizendo que a mãe dela, ela deu uma saidinha, né, assim, na rua, uns dias rapidinho, voltou, assim, tremendo de medo. Ela está dizendo, como posso lidar com essa situação? Desde já, meu abraço. Eu acredito que a Simone também aí, essa pergunta. Abraço, Bazé. Virtualmente a gente pode se abraçar muito, muito, muito. Veja, é muito difícil mesmo. Eu confesso a vocês que até eu confesso que quando eu vou trabalhar, eu fico mais tranquila, porque eu tenho todo o protocolo de proteção, de tudo, do que quando eu vou ao supermercado, por exemplo. Eu morro de medo de ir ao supermercado. Eu olho para as pessoas e, para mim, cada um ali está transmitindo o vírus para mim, entendeu? Até porque as pessoas em supermercado, não sei se vocês têm a mesma impressão, são muito indisciplinadas, né? Elas ficam muito próximas, elas querem falar com você, né? Elas não usam proteção, elas tiram a máscara e botam no queixo, né? Elas põem a mão o tempo todo. Então, eu fico tensa também. Mas, veja, novamente eu trago essa questão do trabalho, né? A melhor forma da gente controlar a nossa mente é mostrar para ela os fatos reais. Então, não se deve estar saindo na rua. Mas, às vezes, é inevitável. O meu cérebro, olha, eu estou saindo porque eu preciso sair. E ponto. É uma decisão, né? Isso já ajuda a tirar o julgamento da minha mente se eu estou certa ou estou errada. Né? Existe uma razão para eu sair, ponto. Segundo, usar as medidas protetivas. Então, se você quiser até prenda o cabelo, porque se o cabelo ficar solto, você pode tocar em superfícies e o vírus pode vir no seu cabelo.
Então, prenda o cabelo, põe máscara, saia com o seu frasquinho de álcool gel pequeno, tem uns frasquinhos pequenos, que aí você, algumas vezes, você vai passando na mão, né? Saia planejada. Então, por exemplo, eu preciso ir ao banco, sacar dinheiro, vamos imaginar. E também eu preciso comprar alho, que faltou. Pronto, você saia planejada. Eu vou primeiro no banco, depois passo na mercearia, compro alho e volto para casa. Para você não ficar na hora tendo que decidir o que é que você vai fazer. Isso ajuda a diminuir o medo. E no retorno para casa, se a gente se lavar, a gente elimina o vírus, entendeu? O vírus só vai causar doença se ele penetrar pela mucosa e permanecer ali por algum tempo. Então, se eu volto e eu tomo banho de cabeça e tudo, a gente elimina na água com sabão, ele sai esse vírus. Então, eu não vou adoecer, mesmo que eu tenha tido contato com doentes, né? Se não, todo enfermeiro, todo médico, todo fisioterapeuta adoecia também, porque ele tem contato com doentes. Então, é trabalhar a mente nos fatos. E lembre-se de respirar, né? Então, voltou para casa, tô sentindo que meu coração tá acelerado, tô sentindo que eu tô com a boca seca, respire fundo umas 5 vezes, bem profundamente, solte, porque isso vai liberar substâncias químicas no seu cérebro que vai diminuir essa sensação de medo, essas reações do medo, entendeu? Então, trabalhe com o idoso isso, você não deve estar saindo de casa, mas você tem uma coisa que é só você que pode fazer. Então, ok, nós decidimos sair, ponto. Nós vamos fazer o quê? Isso, e voltar para casa. E voltando para casa, nós vamos tomar banho e já saímos com todas as proteções. Eu acho que atitudes como essa ajuda a lidar, a controlar um pouco o medo. Beleza, vamos responder aqui também mais algumas perguntas, já a gente está terminando, já quase 2 horas. Essa pergunta agora vai para a Verônica, que é a pergunta de Valdenira, né? Tem outra aqui para a Simone, mas se eu alternar um pouquinho para tentar acompanhar todo mundo. No caso, para a Verônica aqui, tem... como podemos proceder com os irmãos do SEI nesse momento de pandemia, uma vez que não podemos visitar? E Gel também coloca assim, Verônica, você falou que estamos no SEI, não tinha pensado nisso. Como será a nossa volta para as reuniões? Bom, nos momentos de pandemia, a comunicação tem que ser online, por escrita, ligações telefônicas, recados orais, porque até mensagem escrita a gente não pode mandar. Então, tem que usar a criatividade, mas nesse momento a gente deve fazer isso. Realmente, Gel, todos nós estamos no SEI. Ontem à noite, eu recebi uma ligação de Josineide, ela me dizendo que durante a pandemia, ela vai ser meu anjo da guarda. Eu disse, então, meu anjo da guarda, comece a rezar por todos nós. Então, é importante esse cuidar do outro nesse período de pandemia, nesse período atípico. Todos nós estamos em situação de SEI, estamos impossibilitados de ir e vir, a nossa circulação é restrita de todas as pessoas. E, à medida que eu faço isso, eu estou salvando a minha vida e a vida de outras pessoas. É um momento bonito de solidariedade e de chegar juntos uns dos outros. Beleza, Verônica. Agora, só para a gente terminar com a última perguntinha aqui, que é de nossa irmã Lígia, para Simone. Lígia, seu cabelo tá lindo, viu? Você tá lindona de cabelo grande. Lígia diz assim, doutora Simone, tivemos no abrigo 14 senhoras infectadas pelo coronavírus sem sintomas.
só foram detectadas porque a Secretaria de Saúde foi até lá e testou. A que atribuir esse fato? Essa é a preocupação da gente, né, com as nossas fraternidades que têm abrigo, Simone. O que é que você diz aí para... Pronto, Lígia, um beijo, viu? O abrigo me abrigou. E aí, deixa eu só emendar na outra pergunta, porque aí a gente tenta ver se finaliza, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Valdenira está perguntando como é a logística dos testes rápidos, como funciona. Você pode responder as duas perguntas. Ok. Lígia, um cheiro enorme, né? O abrigo já me abrigou uma época que eu fui fazer um curso em Salvador e eu fiquei lá no abrigo, tive a oportunidade de conhecer. Provavelmente, tudo bem? Muito bom ver você, viu? Provavelmente alguém contaminado dentro do abrigo, seja um cuidador, ou, não sei, provavelmente não está tendo visitas de parentes, mas alguém que entrou dentro do abrigo, né, normalmente são funcionários que vão e vêm, eles vão para a casa deles e voltam. Ele estava com o vírus, podia estar sintomático também, né? E lembrar que quando o sintoma aparece, essa pessoa já está transmitindo o vírus pelo menos há 3 dias. Então, se eu começo a ter febre hoje, desde a quinta ou da quarta, eu estava já transmitindo o vírus, entendeu? Então, transmitiu, né? Porque, como eu falei, é muito fácil de transmitir. Mesmo a gente tomando cuidado, pode ser que a gente transmita. E aí, a senhora contraiu. E aí, aquilo que eu disse, a gente não pode chegar para a população e dizer assim, fiquem calmos, que não vai, você não vai, se você tiver, você pode ter a doença e não ter nada. A gente não pode dizer isso é uma irresponsabilidade, porque pessoas morrem. Mas o maior percentual da doença são de pessoas que não vão desenvolver sintomas ou vão ter sintomas leves, graças a Deus, entendeu? Mas a gente lamenta por todos os que desenvolvem a doença grave. Então, é importante a gente lembrar, assim, que tem que controlar ali a contaminação por causa das pessoas que podem morrer. Mas, como eu disse, tem idosos que podem não ter sintoma realmente, ou pode ter manifestação leve. Então, foi alguém com vírus assintomático, ou que manifestou sintoma, mas nos dias anteriores estava ali circulando, que acabou transmitindo o vírus para essas senhoras, e dentro mesmo, né, de uma já passa para outra, entendeu? Valdenira, minha comadre maravilhosa, um beijo, viu? Saudade de você. O teste rápido, ele é a sorologia. Existem 2 formas de eu detectar a doença. A primeira é detectar o vírus mesmo, que é o famoso PCR. O exame, ele vai buscar a carga genética do vírus, ele vai buscar o RNA do vírus. Por isso que ele é certeiro. Se ele deu positivo, tem vírus. Se ele deu negativo, não tem vírus naquela pessoa. O teste rápido é uma sorologia, é um teste indireto. Eu vou buscar no sangue da pessoa se ela tem anticorpos. Porque se ela tem o vírus presente, aquilo que eu falei, os nossos soldadinhos, eles começam a tentar destruir esse vírus. E aí existem 2 tipos de soldados. Existe o soldado da linha de frente, que é o que vai para matar o vírus, e existe o soldado para defender o território, aquele que fica depois, aquele que evita que entre vírus depois, que é esse, depois ele causa a imunidade. Então, o teste rápido, ele é uma sorologia que ele vai identificar o soldadinho chamado de IgM, que é o de agora. Se o IgM der positivo, eu estou com o vírus agora. Mas ele não enxerga o vírus, ele enxerga o anticorpo. E se ele der o IgG, quer dizer que eu já tive o vírus, eu posso não ter tido a doença, mas eu tive o vírus e meu organismo já imunizou. Ele já tem defesa agora suficiente para não deixar eu me contaminar novamente, que é o IgG. Ele pode ser um falso positivo, porque, por exemplo, um outro vírus semelhante, muito parecido com o coronavírus, pode desencadear uma reação imunológica, e aí o teste pega, entendeu? Claro que os testes estão cada vez sendo melhores, então eles vão sendo mais confiáveis. Então, ele pode dar
E ele pode também, o negativo, ser um falso negativo, porque eu ainda não desenvolvi resposta nenhuma. Eu tive contato ontem com o vírus, e aí eu não desenvolvi resposta nenhuma. Então, é esse o mecanismo da sorologia. Qual o melhor teste a fazer? Depende. Se você tiver com sintoma, ou se a pessoa, seu familiar, o idoso, o membro da fraternidade está com sintoma, do terceiro ao quinto dia faz o PCR, para identificar o vírus. Se já passou desse período, você faz a sorologia. A partir do sétimo dia, faz a sorologia. E se você nunca teve sintomas, você quer fazer para saber se você já tem imunidade, você faz também a sorologia. Certo. Simone, Teto está aqui perguntando, no caso da segunda onda, em caso de segunda onda, como fica a questão da imunização? Então, eles sempre falam que a segunda onda é menor do que a primeira onda, justamente porque boa parte da população já está imunizada. O que é a segunda onda? A gente fez todo o isolamento social, aí agora está flexibilizando. A gente está voltando, né, às atividades, tudo. Quando as pessoas retomarem, tiver muita gente indo e vindo, as pessoas vão se contaminar de novo. Porque quanto mais gente circulando, mais vírus vai circular e vai contaminar outras pessoas. Aí sobe de novo o número de casos. Aí é a segunda onda. Só que como já tem muita gente imunizada pelo primeiro processo, essa segunda onda, ela é de menor impacto. Mas de menor impacto não quer dizer que não vai ter morte. Vai ter gente que vai morrer. Então, por isso que essa flexibilização tem que ser lenta. A gente entende a questão da economia. Eu sempre trago isso, assim. Existem frentes. Eu sou da frente da saúde. E tem que ter a pessoa que é da frente social, para cuidar de quem está sem comida, de quem está sem trabalho. Tem que ter pessoas que é da frente econômica, que tem que ver estratégias para liberar dinheiro para a população, para ver como é essa questão de auxílio aos pequenos empresários, essas coisas aí. Então, uma coisa não inviabiliza a outra, porque fica muita gente com a ideia assim, está quebrando a economia, então tem que voltar a abrir tudo. Mas aí você vai expor mais pessoas ao óbito, porque quanto mais, é o percentual, cerca de 10% das pessoas com o coronavírus, ele se contamina. Eles morrem, desculpe. Então, se eu tiver 100 casos, 10 vão morrer, entendeu? Então, quanto mais gente eu tiver, se eu tiver 1.000, 100 vão morrer. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, tá? E para finalizar mesmo agora, a última pergunta para a Verônica, que é de Leila lá de Esplanada, que ela diz assim, como lidar com irmãos que estão com pânico e não aceitam aproximação? O que é que a gente faz? Você pode pedir ajuda de profissionais, de psicólogos, pode tentar ligar para essa irmã, orar por essa irmã e tentar acalmar. Agora, em muitos casos, a ajuda de um profissional é importante nesse momento. Muitas pessoas precisam de medicação para que elas consigam passar bem por essa fase. Então, muitos irmãos precisam de apoio e de ajuda. Então, se ela não aceita, tente via familiar chegar junto dessa pessoa. Aqui na nossa fraternidade, a gente tem um grupo que está cuidando disso, né? É Simone, Ivo, Fernando, que é psicólogo, nosso assistente, para dar esse suporte aos irmãos que estão mais fragilizados nessa pandemia. Quer dizer, todos nós estamos fragilizados diante dessa perspectiva de sofrimento de muita gente, mas alguns demonstram mais essa fragilidade e precisa de ajuda. Isso. Muito bem, Verônica. Gente, nós estamos a 18h16, né? E aí a gente vamos encerrar.
essa nossa tarde formativa, né? Nós demos o primeiro passo na formação. Não sei se Alex Naldo ainda está por aí, se ele quer falar alguma coisa, ele quer o nosso um serviço, né, de formação. Então, não sei se ele quer, para a gente finalizar, dar uma palavrinha. Alex, você quer falar alguma coisa? A Lourdinha eu não vi aí, que é a nossa coordenadora do SEI. Lourdinha, ela está no período de recuperação, né? Acho que todo mundo sabe, ela fez recentemente uma cirurgia, está em fase de recuperação, está bem, e talvez não conseguiu entrar, mas graças a Deus ela tá bem. Gostaria de mandar um beijo, antes de, se a Alex não quiser falar, aí para os assistentes espirituais nossos, né? Dar um abraço, né, a todos vocês que estão também participando aqui com a gente, dizer que vocês são fundamentais, né, para nós, franciscanos, vocês assistentes, que nos dão uma grande força e um grande apoio. Muito obrigado, um abraço. O pessoal do regional, a pessoa do ministro José Val, está, assim, mandando para todos vocês. E aí, Alex, você quer falar alguma coisa para finalizar? José Val quer falar alguma coisa? A gente agradece muito a Verônica, agradece bastante a Simone, aqui no chat, tanto como no YouTube, muita gente parabenizando vocês duas pela contribuição, pela fala, dizendo que foi muito proveitoso, o tema foi bem relevante, e a gente vem com mais temáticas por aí, para que a gente possa ter essa formação permanente, né, regional, e agradecendo muito mesmo, que Deus abençoe. Queria saber se José Val, Alex, quer falar alguma coisa, para a gente finalizar. Boa tarde, paz e bem a todos vocês, irmãos e irmãs. Então, neste primeiro momento nosso, né, dessa abertura, desta sala viva de formação, como foi muito importante, né, como está sendo muito importante. Então, esse primeiro passo nosso, e é o primeiro de muitos, né, e que nós possamos aproveitar estes momentos. Esse momento, esses dois temas que as nossas irmãs, Verônica e Marta Simone, passaram para nós, né? E com certeza todos nós absorvemos com muito amor, com muito carinho, e sobretudo o Espírito Santo nos abriu para que a gente pudesse receber esta mensagem de vocês. Desde já agradeço a vocês, minhas irmãs, por esta contribuição muito importante para nós. E a todos aqueles também que, como Kátia falou, né, que estão aí nos acompanhando, que estão participando conosco. Outros irmãos, para que na próxima também estejam presentes conosco. Então, a todos, o meu abraço fraterno e paz e bem. Vamos em frente com muita caridade, com muito amor e com muita disposição de querer conhecer mais e viver mais o nosso carisma e aqueles serviços que nós estamos inseridos. Paz e bem. José Val, você quer falar alguma coisa? Daqui a pouco eu vou com você, Alex, para você dar a bênção final, uma bênção especial, viu, gente? Certo. Beleza. Verônica, alguns irmãos estão no privado pedindo slide. Eu acho que é uma oportunidade boa, se você puder, tiver condições de disponibilizar, eu acho que é até uma boa formação para alguns irmãos que estão conseguindo fazer suas assembleias online, seria um bom tema, e a gente estaria multiplicando, socializando essas informações, tanto sua como de Simone, né, nas nossas fraternidades, aqueles irmãos que estão conseguindo fazer as suas assembleias. Então, se você puder depois mandar para a gente alguns dos nossos regionais. Podemos disponibilizar sem problema. Beleza, muito obrigada. Gente, eu queria agradecer mais uma vez, se mais alguém quer falar alguma coisa, agradecer a Simone,
agradecer a Verônica, agradecer a Rildo, que estava o tempo todo aí, né? Ele que está nesse, mais Gel e Simone, bastidores, Rildo, Gel e Simone, assessorando todo esse momento. É um momento novo, é um aplicativo que muita gente estava meio assim, ainda até a gente também, como foi na primeira, né, não conseguimos, mas é isso que eu digo. O que é de Deus permanece, ele não morre, ele não deixa, ele deu aquele momento para a gente primeiro, porque a gente precisava ver os irmãos, reencontrar, falar, formar. E o segundo momento, ele deixou a gente formar, ele deixou a gente falar, né, Deus são maravilhosas. Eu queria só pedir a Simone, que deu o tchau pessoal, depois Verônica, e a gente encerra com uma bênção maravilhosa de Alex Mauro. Muito obrigada pelo YouTube, muito obrigada ao pessoal do chat, que Deus abençoe vocês, aqui eu me despeço. Obrigada pela oportunidade de moderar, né, esse momento, e aí eu passo para a Simone para dar os tchau, e a Verônica, e depois a Alex para dar a bênção. Eu agradeço demais o convite, é uma oportunidade de ouro, né, a gente poder falar, esclarecer, trazer tranquilidade também, né, nesse momento, tranquilidade está sendo artigo de luxo, né, a gente sempre está tão nervoso, tão preocupado, então trazer, é uma situação que se precisa ter atitude, que se precisa ter proteção, não precisa ter desespero, tá, o desespero ele não vai trazer nenhum ganho para a gente, só vai nos adoecer. Então, vamos buscar informações, quem pode nos dar informações confiáveis, né? Vamos organizar a nossa família, as pessoas, combinar as coisas, né? Combina as coisas com a sua família. De repente, aquele seu filho que chega em casa e senta no sofá direto e nem lava a mão, tudo está te incomodando e você não consegue dizer isso, então faz uma reunião de família, senta, conversa e pactua as coisas, esclarece as coisas. De repente, ele não estava atento a isso, não estava percebendo que ele estava sendo um risco. E mais, assim, não julgue as pessoas. A gente, às vezes, fica com raiva da pessoa porque ela não lavou a mão, né? Ela é vítima também, né? Então, vamos nos ajudar, nos apoiar um ao outro. A gente tem que ter raiva do vírus, da pessoa não, né? Então, vamos nos apoiar, vamos tentar compreender o idoso, dar espaço para a fala dele, para entender por que ele está se sentindo, está tão ríspido, ou está tão triste, né? Para que a gente possa contribuir com isso aí e ter um estilo de vida saudável, que com certeza vai nos beneficiar. Eu quero me colocar aqui à disposição, né, aos irmãos das outras fraternidades, das outras cidades, que tenham, né, um espaço, que queiram esclarecer um pouco mais, falar um pouquinho mais sobre os cuidados com o coronavírus. Eu estou à disposição, basta a gente combinar, né, e eu posso também fazer um momento desse com outras pessoas, né, e com certeza vai trazer muita alegria para mim, porque eu sei que vou estar contribuindo com a qualidade de vida das pessoas. A Gel, a Kátia, obrigada pelo convite, pela partilha aqui, pela companhia, paz e bem a todos, e já desejando um feliz São João. Não vamos esquecer nosso coração nordestino, né, que celebra esse ano um São João diferente, mas um São João que a gente tem que celebrar porque é vida também. Um abraço, paz e bem. Querida, muito obrigada, Deus te abençoe. Verônica? Bom, só desejar muita paz e muito bem a cada um e reforçar o pedido. Cuidemos uns dos outros como se fôssemos mães. Foi isso que São Francisco advertiu. Então, que sejamos mães uns dos outros. Beijo para todo mundo. Obrigada, Verônica, Deus lhe abençoe também. E aqui estão pedindo para eu lembrar que dia 4 de julho tem o nosso próximo encontro de formação. Por isso, divulgue nas suas fraternidades. Eu acho que esse é um momento bom para divulgar. Então, divulguem, traga mais pessoas da sua fraternidade. Ajude, como diz os irmãos idosos, né, que peçam o sobrinho, o neto, alguém em casa, que possa colocar para eles aí no YouTube, no WhatsApp. Inclusive, essa sala de formação, esse primeiro encontro está gravado lá no YouTube, qualquer pessoa pode acessar, pode estar lá vendo
esse momento, então está lá gravado. Então, passe com as suas fraternidades, tragam mais gente. Dia 4 de julho, a gente está aqui de novo, nesse mesmo formato. E vocês que acompanharam, por favor, no privado ou no grupo dos ministros, procure também dar uma avaliação, dizer como foi, no sentido da mídia, se foi boa, se deu para ouvir, se deu para ver. Isso é muito importante para que a gente possa estar melhorando cada vez mais as transmissões. Então, por favor, depois vocês podem estar colocando para a gente. E a irmã aí que está pedindo o slide, não se preocupe não, que a gente vai disponibilizar, a Verônica já disponibilizou, então a gente vai ver uma forma de mandar para vocês, ou pelo e-mail do regional, ou via WhatsApp, ou no privado de vocês também, a gente pode estar enviando, tá certo? Então, eu passo a palavra agora para Alex Naldo, que ele vai dar a nossa bênção, né? A bênção de São Francisco, e nós todos vamos receber. Uma boa noite, paz e bem, um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa e cuidem, como diz Verônica, aí uns dos outros e rezemos. Elevemos nossas preces ao Senhor, porque Ele está nos ouvindo e a qualquer momento, no tempo dEle, Ele vai dar essa vitória para todos e nos livrar de todo esse mal que assola o nosso país, porque Deus é bom e Deus nos quer feliz, né? Paz e bem. Muito obrigada, Gel, e a Simone pelo convite, por moderar esse momento. Muito obrigada mesmo, com alegria. Alex? Alex, seu áudio está desligado. Perdão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste momento que estamos encerrando essa primeira etapa da nossa formação nesta sala viva, nós queremos agradecer ao Senhor e, sobretudo, a proteção de Nossa Senhora hoje, neste dia do coração imaculado de Maria, que ela coloque cada um de nós no seu coração, coloque o nosso regional, coloque as nossas fraternidades, os nossos irmãos e irmãs sejam acolhidos. Por isso, vamos pedir a bênção de Deus, por intermédio do nosso seráfico Pai São Francisco, que Ele nos abençoe. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor volte para nós a tua face e tenha de nós misericórdia. O Senhor volte para nós o teu rosto e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz e que o Senhor nos acompanhe. Paz e bem. Paz e bem.